Tudo bem nessa quarentena? Tudo ótimo, tudo ótimo. A Bruna é uma das profissionais que eu sei que está conseguindo desenvolver o trabalho dela lindamente, inclusive da função online. E, na verdade, tem alguns segredos no trabalho do Winner que acho que contribui para isso, que depois você vai contar durante agora a nossa conversa. Mas eu já quero começar com uma pergunta para você, Bruna. Como foi? Conta a história pra gente do estalo, do dia assim que você falou, vou montar um curso, ou vou montar. Curso não, na verdade. Você montou uma metodologia, né? Posso chamar assim? O Inner Balance Sim, como sim, a gente chama de metodologia. E tá na revista, na Academia Brasileira, então é considerado uma então, metodologia. como é que foi isso, assim? Você deu aquele estalo e falou, vou transformar isso numa metodologia. Não foi tão simples assim, né? Eu vou contar um pouquinho acho que da minha história, porque ela permeia bastante com o mundo do Inner. Eu sempre trabalhei com o corpo, né? Eu fui bailarina profissional durante um tempo, morei fora do Brasil bastante tempo trabalhando com dança, eu era bailarina clássica. E eu sempre tive muita facilidade de movimentar. O movimento para mim era uma coisa que estava agregada à minha vida. Então era muito bom, era muito prazeroso, mas tinha dias que funcionava muito bem e que eu ia para palco e conseguia desenvolver o trabalho que a gente tinha em ensaio, enfim, e tudo. E tinha dias que não saía tão bem. E eu não conseguia explicar, porque eu vim de uma metodologia do balé clássico muito não pense e faz. Então era muito através da prática. Minha professora era muito antiga, então era bem restrito o quanto a gente desenvolvia essa parte de entendimento do corpo. Apesar de ter resultados incríveis. Não só eu, mas como várias meninas da minha época desenvolveram coisas incríveis sem ter muito conhecimento. Uhum. Quando eu voltei para o Brasil, eu já não queria dançar balé clássico porque eu comecei a sentir falta de alguma coisa que eu entendesse o meu corpo. E daí eu acabei migrando para dança contemporânea e conheci a Penha de Souza. Não sei se você conhece, Gia Penha. Nunca tive oportunidade de estudar e fazer nada assim de aula com a equipe dela e com ela, assim, mas eu escuto falar bastante. A Penha, na verdade, ela é uma senhora de 85 anos hoje e que ela foi uma das pessoas que trouxe o Pilates para cá, mas ela já era da dança moderna e em vez dela trabalhar com o Pilates, ela acabou desenvolvendo um trabalho dela. Ela tem hoje senhoras que acompanham ela há 30, 40 anos que praticam com ela. E ela é uma sábia, uma pessoa que é uma delícia estar dentro. Eu tive a sorte de conhecer um pouco do corpo através dela, que caiu para mim de um jeito muito especial. E daí eu acabei conhecendo a educação somática, comecei a me interessar por corpo e fiz fisioterapia. Tá. Na fisioterapia a gente fala pouco desse entendimento, como eu transformo o meu corpo num movimento saudável. E era mais ou menos a pegada que eu tinha, porque eu já tinha tido algumas referências somáticas ao longo do meu trabalho. E eu comecei a me apaixonar por isso, mas até então tudo muito desvinculado. Eu ainda dançava, fazia faculdade de físio e acabei caindo na parte esportiva. Logo que eu me formei, eu fui fazer especialização em Nova York e comecei a trabalhar com um bailarino de alto rendimento, atleta olímpico, fazia trabalhos bem intensos de físio mesmo, né? Acabei indo mais para essa parte manual e toda vez que eu chegava para dar qualquer prática de movimento para agregar o que eu fazia no manual, todo mundo tinha um resultado muito diferente do que eu tinha normalmente quando eu só faz uma prancha, faz uma ponte, porque eu já vinha com um repertório que já vinha da dança, eu já tinha feito formação de Pilates apesar de não ter atuado, e daí eu falei, bom, tem uma coisa diferente aí. E comecei a ir para essa pesquisa. Acabei me aprofundando na educação somática, fiz faculdade de osteopatia, que são 5 anos. E daí eu comecei a perceber que todo o meu olhar de tudo que eu fazia já era diferente. A minha proposta de prevenção já era uma coisa
ligada ao movimento que eu queria saber como esse meu paciente estava e como eu podia transformar o que ele tinha de interno, de emoção, de sensações de frustrações, impotência. E eu comecei, nossa, eu não estou fazendo exatamente o que as pessoas me ensinaram. Eu vi que tem um momento que a gente até se questiona, né? Será que eu preciso estar no beabá ou será que eu posso fazer alguma coisa diferente? E daí eu tive uma lesão seríssima no quadril. Eu já trabalhava com físio, eu já tinha uma equipe de médicos que me acompanhava nos meus pacientes e era cirúrgico, não tinha muito o que ser. Eu tive um impacto no quadril bem grande só que eu não queria operar porque eu já não acreditava, não que eu não acredito na cirurgia, mas eu acreditava que nosso corpo tinha muito mais ferramentas do que estava sendo utilizado. E daí eu decidi me curar junto. Eu tinha um fisioterapeuta que fazia toda a parte manual, tudo. E eu resolvi criar uma rotina de trabalho corporal. Eu já estava criando Inner e nem sabia, né? Porque isso, meses depois, eu comecei a escrever, eu fazia meio que relato, comecei a escrever sobre, comecei a linkar pesquisas de outras técnicas associadas ao meu trabalho. E eu falei, bom, o que eu estou fazendo, tipo, não é pilates, não é dança, não é físio, o que é isso? E daí uma grande amiga minha falou, Bruna, vamos sistematizar isso? Coloca um nome, faz alguma coisa. E eles nem são da dança, são amigos que eu dava aula e eles me colocaram num olhar, bom, vou escrever. E daí eu comecei a juntar toda a base científica que eu tinha e sistematizar para que isso virasse o Inner. E fui percebendo que eu ia precisar de coisas para me auxiliar no que de fato eu acreditava que seria necessário para o Inner. E daí surgiram os acessórios, né? Então, primeiro a gente desenvolveu a bolinha, daí depois eu senti a necessidade do aroma para trazer uma coisa um pouco mais psicossomático e que esse aluno se disponibilizasse para a prática. E daí a gente foi... eu tinha já alguns professores que já estavam comigo e daí começou a crescer. E daí vocês, na verdade, falaram, vamos abrir uma turma de formação? Porque até então eu pegava os meus professores, colocava eles dentro e enchia de informação. E daí, quando a gente se conheceu, eu lembro do dia que vocês me falaram, você não tem interesse em fazer uma formação? Eu falei, eu tenho, com um pouco de medo, porque, né, a gente acaba sendo um filho, né? Você desenvolve. E eu tinha muito... Os meus professores estavam o tempo inteiro comigo, então sabiam da onde vinha cada instrumento que eu criava para o método. E daí eu sistematizei tudo e falei, agora é a hora. E desde então o Inner vem crescendo e vem se desenvolvendo e vem transformando junto com o mundo, né? E junto com os meus pensamentos e junto com os estudos. Sim. E Bruna, hoje em dia você diria que para quem é o Inner? O Inner, ele é para qualquer pessoa. Então, às vezes eu falo qualquer pessoa, as pessoas, não, é impossível, né? A gente já teve desde alunos neurológicos, doenças degenerativas, tratamento pós-câncer, atleta, idoso, criança, grávida. Eu mesmo pratiquei até o dia que eu fui para a maternidade Inner. Para mim foi um recurso ótimo. E hoje os professores, a gente tem 4 professores grávidos no Inner agora. E todo mundo pratica e tudo. Então a gente não tem contraindicação. Qualquer pessoa recém-operada, cirurgia de coluna, coisas que normalmente acabam fazendo com que as pessoas não consigam fazer algumas coisas, o Inner não tem. E uma coisa que eu acho legal é que não necessariamente eu preciso ter uma sala de um público específico. Dentro de uma aula, a gente já teve públicos muito, muito diferentes. Então, senhora, idoso, atleta, corredor, tudo na mesma sala e funciona muito bem, porque é uma prática que cada um vai dentro do seu limite e não tem muita referência nem do professor mostrando e nem da referência do que o outro está fazendo, né? É um encontro bem consigo mesmo. Isso eu tive até uma experiência, porque uma prática que eu fiz tinha umas bailarinas maravilhosas
Enquanto, sei lá, minha perna subia um pouquinho, a delas ia lá pro teto, mas ao mesmo tempo eu não me senti constrangida em nenhum momento, porque esse olhar para dentro acontece o tempo todo. Isso é um relato de uma aluna sua. Não, e normalmente quando é a primeira aula, por exemplo, eu tenho uma senhora de 85 anos que pratica numa turma em grupo. E quando é a primeira aula, eles ficam, nossa, eu não sei se eu vou conseguir, porque ver pessoas muito diferentes na mesma sala. E eu acho que com esses recursos que a gente tem, até a aromaterapia também vai fazendo com que as pessoas deixem um pouco o olhar para o outro e comece a perceber o que esse movimento vai me trazer de benefício, né? Então, sai um pouco da casinha de eu preciso ver o que o outro está fazendo e eu preciso ter a referência da imagem do movimento perfeito. Então, a gente tem tido os resultados bem legais com esse mix de pessoas. Legal. Bruna, e hoje eu sei que você tem uma super estrutura, assim, né? Atrás do Winner em si tem gente que cuida do financeiro, tem advogado, tem professores pelo mundo inteiro, né? Onde é que... Agora você está dando aula também fora? Eu sei que você está lá... Como é a cidade que você está morando? Eu tô em Plattsburgh, mas a gente está migrando, né? Então a gente está... eu tô decidindo a base que eu vou fazer de acordo com onde eu vou fixar o mestrado, porque agora o Winner entrou numa parte Estados Unidos. Ótimo. E tem aqui no Brasil também, das formações que aconteceram aqui dentro da TC Pilates, eu sei que tem gente que era de Santa Catarina, tem de vários estados do Brasil. Tem. A gente está, acho que, bem espalhada no Brasil. Ainda tem alguns estados que não tem, que muita gente tem interesse de fazer, mas ainda não teve oportunidade, né, de ir para o Brasil, ir para São Paulo para fazer. Então, por isso que esse ano a gente tentou abrir um pouquinho para conseguir fazer com que expandisse, para dar oportunidade para todo mundo fazer, né? Mas a gente está em vários estados do Brasil e a gente trabalha também agora. A gente já vinha trabalhando um pouco com essa condução online e agora com esse lance da quarentena a gente vem aumentando isso, né? Para tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis. Os professores de Inner estão conseguindo conduzir as aulas online? Todas. A gente manteve aulas online e daí acabou até expandindo, né? A quarentena está sendo um desafio para todo mundo, eu acho, mas vem para transformar, eu acho que muito o que a gente tem o entendimento, né? Como aula, como estudo. Então, a gente foi desenvolvendo, junto com uma equipe de marketing, um jeito de chegar nas pessoas. E até os nossos alunos particulares, que são mais senhoras, a gente tem bastante aula particular que já acontecia no Winner, a gente conseguiu manter a distância e tem funcionado bem. Eu tenho certeza que deve estar ajudando bastante, né? Nesse momento que a gente está mais recluso em casa, manter uma prática física que ajuda no estado mental também. Esses momentos de hobby, de autocuidado são muito importantes. E quando a gente tem um horário marcado com alguém, é melhor ainda. Porque às vezes a gente se ignora, né? Você deixa para fazer depois e fala, vou fazer minha prática depois. Mas quando você marca um horário, ela fica de uma forma muito mais disciplinada. Sim. E você tem, querendo ou não, você tem um super contato com a pessoa, assim. Eu tenho dado aula também e vejo como é bom, assim, fazer essa ligação com o aluno, conversar, ver como ele está se sentindo, e daí você vai ajustando a aula e conduzindo de acordo. Precisa, né? E a gente conseguir estar de algum jeito presente, né, Gê? Tipo, não dá para ter o toque, não dá para ter o abraço ou a presença, mas a partir do momento que você olha de fato para a pessoa e propõe alguma coisa que ela está precisando, eu acho que é uma troca dos dois lados, né? A gente, como instrutor, recebe muito aconchego e dá uma felicidade muito grande de estar ajudando alguém, e a pessoa que está precisando de, às vezes, um olhar simples, né? Às vezes são exercícios pontuais que fazem com que transforme o dia da pessoa. Então, acho que é uma troca bem, bem importante. Ainda mais com esse olhar todo somático que a prática tem, né? Do Inner Balance. Por que esse nome Inner Balance? Então, no fundo, eu já tinha a intenção de fazer com que isso... Porque quando eu criei o Inner,
como eu não podia ter, a minha intenção era, como eu não queria que as pessoas dependessem da minha mão e tivessem autonomia, eu queria alguma técnica que eu conseguisse dissipar para o máximo de pessoas, para que as pessoas tivessem o máximo de bem-estar. Quanto mais pessoas a gente conseguisse atingir, melhor. Então, essa é bem uma filosofia do Inner, de tentar fazer com que as pessoas tenham hábitos saudáveis e tenham autonomia para viver essa saúde. Então, eu pensei no nome em inglês já com a intenção de, se eu conseguisse pulverizar, já seria mais fácil, um nome que é mais fácil de se entender. E o Inner, ele veio de uma questão muito interna, né? Então, através de uma lesão, eu tive que rever muita coisa interna para fazer com que eu me transformasse e transformasse o outro. E daí veio isso, de um equilíbrio interior para conseguir atingir o outro. Então, dentro da formação do Inner, a gente fala muito. Se eu não estou bem comigo em todos os sentidos e que se eu não tenho esse olhar interno, eu não consigo chegar no outro, né? Vai ficar uma coisa muito superficial. E o Inner a gente quer trabalhar o profundo, né? A gente quer trabalhar, óbvio, movimento, e as aulas são de fato com movimento, né? Mesmo sendo somática, a gente fez essa união do olhar somático por uma prática que seja ativa e que eu consiga mudar esses hábitos, mas tudo parte de dentro, né? De como eu faço, por que eu faço, qual a minha necessidade, da onde vem essas tensões, e daí o nome veio daí, dessa eterna busca, né? Interna. Legal. Você falou, Bruna, que contou um pouquinho da sua carreira, né? Então passou como bailarina profissional, trabalhou com atletas de ponta e também em companhias que são referências assim no mundo. Fez fisioterapia. Aqui no Brasil também trabalhou, conviveu com as referências da dança. Então eu posso dizer que o Inner é parecido com todas essas coisas? Ou o que mais que tem de referência do Inner? Ele é parecido com o quê? Quando alguém conhece a aula, você fala que referência que você dá para as pessoas? Eu sempre falo que ele tá regado de tudo que eu fiz, então depois que termina uma aula que já praticou yoga, falou, nossa, eu consigo ver yoga de algum lugar. E eu nunca fiz, né? Já pratiquei, mas nunca fiz formação, nada. Quem fez pilates fala, nossa, eu reconheço alguns movimentos. Quem fez a dança fala, nossa, eu tenho sensações parecidas. Eu acho que tudo que eu vim de bagagem, ela tá impressa. Então, quem faz a aula, eu acho que uma coisa reconhece todas as técnicas, até um funcional, apesar de não ter a carga muito, porque é uma coisa um pouco mais fluida, né? Porque o Inner a gente trabalha bem essa fluidez, mas reconhece, porque hoje em dia prancha, ponte, são coisas do cotidiano de todo mundo. Então, todo mundo reconhece alguma técnica, mas o que a gente escuta das pessoas e o que eu falo sempre é que é abertura para entender o mesmo movimento de uma forma diferente. Os exercícios nem sempre são exatamente iguais aos que a gente faz no cotidiano, mas a intenção que o instrutor do Inner coloca é muito diferente da prática. Tanto da forma de conduzir a aula, quanto da forma da aula não ter pausa, que vincula bem com a dança, né? Da gente estar sempre em movimento, de entender como esse nosso corpo é muito mais do que frente e trás, é tridimensional. Então, eu sempre, quando vou apresentar o Inner para uma pessoa que nunca fez, eu falo, abre possibilidade para um movimento que talvez você conheça, mas não exatamente dessa forma. E entra na viagem. Então, deixa o seu corpo pedir esse movimento também, né? É mais ou menos isso. Ah, muito legal. E me fala uma coisa, então. Você me falou o que é parecido, né? Mas se eu tivesse que falar o que tem de mais legal dentro do Inner, o que você acha que é? Assim, eu sei que é uma pergunta difícil, né? É que falar para uma mãe, assim, qual é o seu filho preferido? Mas o que tem de tão especial que eu já pratiquei, tá? Mas imagina alguém que está assistindo aqui e fala assim, não, mas por que eu tenho que praticar Inner? O que você acha que é o tchan do negócio, assim? Eu acho que o Inner tem uma coisa linkada à outra que faz com que ele seja muito especial. Primeiro, as pessoas terem uma experiência de movimento que seja muito diferente do que elas têm no dia a dia.
e elas levarem essa sensação para o cotidiano. Então, uma pessoa que nunca fez o método e pratica a primeira vez, ele sai tocado e com um corpo muito diferente, ele leva isso para o dia a dia. Eu acho que eu acho que é a cereja do bolo do Inner, que a gente conseguiu achar com muito estudo, e agora a gente está provando isso através de trabalhos científicos, tudo, mas a gente conseguiu achar um jeito de fazer com que o nosso cérebro incorpore essa mudança. Então, é óbvio que na primeira prática ela vai permear durante um tempo no corpo e depois vai voltar para o que era, mas com a prática esse corpo vai aprendendo a ser diferente e tirar alguns vícios, diminuir, melhorar alguns hábitos. Então, tudo passa, as pessoas falam que elas começam a viver o Inner, porque o Inner ele não fica na sala, o Inner fica no dia a dia. Então, eles praticam independente do que eles estão fazendo. Eu acho que é o diferencial nosso. Então, esse trabalho que você fala de reprogramação postural que acontece dentro da aula, né, na sala, e que reverbera pelo resto do dia, segue esse caminho. Não é só um caminho de força ou de alongamento. Mais sobre isso, não. Fiquei curiosa. Fala mais. A gente fez... quando eu comecei a criar, eu tentei... começou muito subjetivamente e começou muito intuitivamente, porque era uma coisa que eu sentia enquanto eu praticava sozinha. E eu comecei a perceber que as conduções do professor e a forma com que eu pensava o movimento podia... mesmo sendo, por exemplo, o exemplo da prancha, que é uma coisa que hoje em dia em todos os lugares tem, né? Quase em todas as práticas a gente faz uma prancha. A forma com que eu penso esse movimento no Inner faz com que a gente acione algumas partes do meu corpo e libere outras para eu ter uma qualidade. Então eu faço uma mudança, eu faço uma nova sinapse, fazendo com que esse meu cérebro entenda o movimento de uma forma diferente. E que daí ele acaba sendo mais funcional. Então eu acabo levando isso para o meu dia, e daí quando eu vou pegar alguma coisa alta e eu tenho a mesma sensação que eu tive na prancha, meu corpo reconhece e daí ele refaz. Então por isso que ele reprograma o movimento, né? Eu estou o tempo inteiro lidando com as questões de como o meu cérebro pode fazer essa mudança de padrões de movimento. Tá. E, Bruna, tem um outro ponto que você falou que eu fiquei super curiosa, assim, né? Você falou das emoções ali, a parte somática e tal. E como é que, se eu fosse fazer o seu curso, a formação, né? Você me dá esse suporte? Porque se eu nunca trabalhei com isso, assim, eu só sei passar exercícios, eu tenho a experiência do Pilates, de outras... Como é que isso acontece dentro do curso, assim? A gente, dentro do curso, o tempo inteiro linka o que acontece com o nosso corpo de tensões ou de adaptações de movimento do dia a dia com a parte emocional. E como a gente está o tempo inteiro olhando para isso, faz com que a formação inicial são 3 dias, né? O dia inteiro, das 8 às 18. Nesses 3 dias, o aluno vai viver um processo interno de mudança mesmo, e eles reportam isso. Eu não mudei o movimento, eu planto uma sementinha interna. Óbvio, tenho um suporte, né? Porque eu não sou terapeuta, apesar de ter feito cursos, mas eu tenho uma psicoterapeuta aliada ao método. Então, que deu um suporte para a gente conseguir falar sobre isso e acionar e conseguir acolher esse professor, né? Então, eu revejo através, né, de uma análise corporal, como esse professor lida com as emoções e eu mostro nele o caminho para transformar no outro. Então, é bem intenso. A formação do Inner, ela é bem teórica e prática, mas o tempo inteiro a gente está lidando com a gente. É bem intenso. Então, a gente pode falar que é um curso que, quando eu me inscrevo, faz bem para mim, em primeiro lugar, porque me reequilibra, assim, e me ajuda a entender melhor, para depois eu poder transformar isso numa ferramenta de trabalho. Sim, e você sabe que tem bastante gente que... Não é isso mesmo, Gê. Tem muita gente que vai fazer a formação que fala, nossa, eu vim fazer a formação porque, sei lá, é uma bailarina clássica e eu vim fazer para mim.
porque eu quero melhorar o meu corpo, eu quero aliviar as minhas tensões do dia a dia. E daí, conforme a gente vai indo no processo dos 3 dias, eles falam, nossa, é muito legal para eu manter aqui. Então, eu acabo tendo a vontade de ir para o outro para fazer com que ele também sinta isso, sabe? A intenção do Inner é sempre essa, que tipo, esse bem-estar, essa saúde corporal e essa possibilidade de um movimento com menos força, mas com ativação, pode ir para qualquer pessoa, porque não tem, acho que é um diferencial do somático, né? Porque a educação somática é difícil chegar em todo mundo, porque às vezes é muito no intelecto e tem algumas pessoas que não vão se identificar tanto com essa linguagem. O Inner, ele aborda de um jeito através do corpo, que eu faça com que esse aluno sinta esse bem-estar e essa mudança de humor e de percepção e de lidar com essas emoções diferentes. Então, é bem por aí. Eu trabalho em instrutor para o instrutor gerar uma possibilidade de uma melhora e daí ele tem essa ferramenta para passar para frente, ou numa aula de pilates, ou numa aula de dança, ou utilizando o método integral como instrutor do método. E eu vi uma situação, Bruna, foi até na última turma, assim, que para mim isso mostra a qualidade do trabalho de vocês, assim, mas eu queria aproveitar e compartilhar. Tinham 2 meninas que no primeiro dia, elas precisavam montar uma sequência ali de exercícios, montar meio que uma suposta aula curtinha. Elas estavam desesperadas, assim, falaram que não iam conseguir e tal. E eu percebi que no último dia do curso, quando elas foram fazer uma dinâmica que elas precisavam conduzir, aquilo fluiu de uma maneira tão linda, que eu acho que é o reflexo da didática. Na verdade, eu estou te perguntando isso porque, para mim, a didática é o grande diferencial de um curso hoje em dia. Porque movimento é a coisa mais simples, né? Você faz uma busca no YouTube, em qualquer página de internet, você vai achar 1000 maneiras de fazer a ponte, tá? A ponte existe. Mas, assim, como ensinar o que está por trás, para mim, é o que mais me encanta. E eu vi que isso acontece de uma forma muito bonita dentro do curso do Inner, pelas ferramentas didáticas, né? Fala um pouquinho sobre isso para mim, assim, o que tem por trás disso? Eu sei que você não pode contar o segredo, mas assim, o que tem, assim? A condição, é a maneira de pensar. O que acontece dentro do curso que uma pessoa em 3 dias, que estava desesperada, que nunca tinha dado uma aula na vida, consegue dar aquela sequência que eu fiz, que foi maravilhosa, assim? Quando a gente começa a formação do Inner, a gente escuta bastante os professores falando, nossa, acho que eu não vou conseguir, a condução, porque é um desafio para qualquer profissional. E para mim, diariamente, toda vez que eu vou dar aula de Inner, é uma entrega, porque o professor de Inner, ele não mostra. É o tempo inteiro verbal e fazendo com que ele entenda vetores que o aluno entenda vetores de força, que ele crie novas imagens para fazer essa transformação cerebral e que você consiga passar o exercício para a sala inteira, de direita, esquerda, numa aula de 1 hora. Então, é um desafio muito grande. Deixa eu interromper. Por isso que agora, então, os professores de Inner conseguem conduzir as aulas tranquilamente. Sim. Na internet. Sim, a gente dá aula exatamente assim. Eu dou aula falando o tempo inteiro. E se eu preciso passar algum código de alguma coisa que eu preciso que esse aluno em algum momento reconheça, é o tempo inteiro na fala. Então, para o professor de Inner acabou ficando mais simples, né? Não é tão... acabou se familiarizando com esse meio digital. E então, eles sempre falam que no começo dá aquela sensação de eu não vou montar. E eu acho que o Inner a gente sistematizou de um jeito que faz com que o aluno tenha um desafio muito grande a cada aula. O professor ele precisa saber claramente o que ele vai passar. Não tem eu vou dar esse movimento porque é gostoso. O tempo inteiro eu sei exatamente o que eu quero gerar com esse meu aluno. Então, para a gente, instrutor, já dar aula e conduzir uma sala já é muito difícil. Agora, com sabendo exatamente o que você quer dar e cumprir exatamente você inteira dando aula, eu acho que é difícil para um professor hoje em dia, né? Nossa mente sai e a gente tem que estar muito presente.
A gente no Inner, para facilitar isso, quando eu falo a gente, porque eu acho que cada instrutor que vem traz um pouco da história dele e o Inner se modifica cada vez, né? Então, a gente criou um sistema com que eu enxergo o corpo do aluno de uma forma diferente. Então, eu venho com bases de movimento que vai construindo esse corpo do Inner Balance. Então, como eu vejo esse corpo e quais são os mecanismos que eu vou utilizar para conseguir que ele tenha esses movimentos mais saudáveis. Eu acho que essa é uma forma que a gente vai construindo nos 3 dias de formação. E acaba sendo, para a gente, instrutor, toda a formação eu saio regada de amor e de como essa troca faz bem para todo mundo, né? Porque a gente vê um crescimento gigantesco, que eu acho que a gente sistematizou uma técnica que dá esse crescimento, e até hoje eu vejo eles nessas lives que a gente teve, que os professores estão atuando, a gente vê como esse crescimento ele não para. Porque a gente está o tempo inteiro pensando de um jeito diferente e revendo a forma de condução. Então, eu acho que acabou sendo essas bases de movimento, esse olhar com que eu vejo esse meu aluno no Inner, acabou ficando muito forte e faz com que esse professor se sinta, vai se sentindo bem e confortável para aplicar a técnica. Ai, muito legal. Gente, o Inner é uma técnica que faz a gente pensar, tá? Ela te instiga, assim, ela vai muito além. Eu fiquei encantada, todas as experiências que eu tive com vocês, e também eu percebi que todo mundo que é professor de Inner é bom no que faz, assim, é impressionante. Ela praia, ou a própria técnica, ela tá tão bem desenvolvida que ela transforma, assim, mas é impressionante, é muito, muito bacana. A gente tem alguns professores mais antigos que eles falam que a gente vai se apaixonando pelo método. Eu sou muito apaixonada pelo Inner, porque, enfim, é um filho, né? Mas eu sou suspeita porque é uma coisa que eu vim criando. Mas quando eu vejo os instrutores que às vezes não têm o contato diário, porque eu tenho instrutor em Chapecó, entendeu? Então não é um contato real o tempo inteiro, mas a gente está sempre ligado. O Inner tem uma plataforma digital que faz com que a gente esteja sempre conectado. E quando eu vejo eles com esse amor também pelo método e por tudo, eu falo, nossa, é isso, né? Acho que a gente está no caminho certo. Tá tocando lá dentro e todo mundo continua levando a missão para frente. Bru, você ensinaria um exercício pra gente? Alguma coisa que a gente possa te acompanhar agora, assim? Sim, lógico. Só para explicar, a aula do Inner tem duração de 1 hora. E dentro dessa 1 hora a gente constrói um corpo até chegar ele de pé. E depois a gente termina com as bolinhas que a gente trabalha com liberação miofascial junto com mobilização ativa. Então, é como se a aula inteira eu construísse do nascer de uma pessoa até ela estar adulta e ir para a vida. E o que eu pensei da gente fazer um exercício tipo simples, com que a gente esteja sentado e ninguém precisa se mexer muito da posição que tá. Eu vou só um pouquinho para trás. Você me escuta bem, Gê? Escuto. Uhum. A gente vai então manter sentado bem nos ossinhos do bumbum. Vai deixar os pés pé com pé. E vai formar um foguete na minha frente. Então, oi? Eu tô numa cadeira. Posso continuar aqui, sentado na cadeira? Pode continuar na cadeira. E a gente vai entrelaçar todos os dedos e só tirar um indicador. Vai formar um foguete. Vai estender ele na frente do seu nariz. Vai rodar os cotovelos para fora. Um pouquinho só, como se eu quisesse ter ar tanto na axila quanto no cotovelo. Abaixa bem os ombros e a gente vai ter uma sensação como se tivesse uma cachoeira passando atrás da coluna da gente. E a gente tem 2 pontos que vai me vetorizar um pouquinho melhor essa coluna. Então, os meus ossinhos do bumbum que estão na cadeira ou no chão, eles estão pendurados, eles estão pesados no chão. E no topo da cabeça eu tenho um leve balão. Como se minha coluna tivesse mais movimento e eu conseguisse chegar mais para o teto. E a única coisa que a gente vai fazer é ir 30 graus para um lado e 30 graus para o outro, levando o foguete.
E toda vez que a gente faz esse movimento, a gente imagina como se alguém pegasse nas minhas costas e lá na minha escápula e espreguiçasse. Então esse movimento ele para de ser tão mecânico e a sensação do espreguiçar de um lado para o outro. Gê, pode continuar o movimento e a gente vai pensar que quando eu vou para um lado, o meu quadril oposto ele torce. Então é como se fosse uma toalha e eu estivesse torcendo uma toalha para um lado e voltando. E a mesma coisa para o outro lado. O meu quadril ele tem um peso, ele faz com que esse meu corpo gire. Pode manter centralizada. E agora a gente vai levar esse foguete lá do lado da orelha. A gente vai subir e descer esse braço. E toda vez que eu desço, eu imagino que essa água está correndo lá nas minhas costas. Mais uma vez. Ótimo, mantenha aí, Gê. E a gente vai começar a fazer uma bolinha só com a parte de cima do nosso tronco. Então é como se o foguete quisesse ir para cima e por cima de alguma coisa. E imagina que tem uma mão gentil lá no seu abdômen, fazendo uma cava, uma bolinha. E quando eu volto, eu abro meu peito e tomo um banho de sol um pouquinho lá para trás. E a gente repete mais uma vez esse movimento. Imagina que essa minha coluna vai por cima de alguma coisa, ela se debruça. E eu retomo e tomo um banho lá de chuva. Recupero meu tronco. Eu vou abrir os meus braços. Vou inspirar profundo. Solto o ar e a gente vai sentir esse corpo expandindo para a lateral. Então é como se eu ficasse mais chata e ao mesmo tempo ficasse mais larga. Então imagina esse corpo abrindo para o espaço. Ótimo. Acho que é isso um pouquinho. Nossa, foi impressionante. Quando você falou, entrou com figuras de imagem, assim, já entrei para uma outra sensação, assim. Muda, né? As figuras eu acho que tá... dá uma sensação de bem-estar. E a gente ainda que está muito tempo no mesmo lugar, né? Independente se você está em casa, apartamento, o fato de a gente estar muito tempo no mesmo lugar faz com que o nosso corpo tende a ficar num lugar mais recluso. E a gente achar essas imagens para fazer com que a gente consiga deixar esse corpo mais ativo e mais amplo, eu acho que é muito válido em todas as horas, mas eu acho que agora a gente utiliza ele de uma forma que dá um conforto, né? Bru, o que é essa posição da mão? O que ela significa? A gente fez, o foguete ele foi criado, ele não foi criado, né? Porque acho que na yoga utiliza o foguete. Mas pensando em trazer uma relação da minha cintura escapular. Então, o tempo inteiro que eu tô no foguete, eu tenho essa rotação dos meus cotovelos, né? E essa sensação como se eu estivesse apoiada numa bengala. E é como se essa mão tivesse imã, Gê. Então, eu tô o tempo inteiro com sentindo esse centro do meu corpo um pouquinho mais expandido. Então, por isso que a gente usa não assim, né? Porque eu acho que daí eu fixo a energia parada em mim. Mas quando eu aponto, eu consigo propagar um pouco essa energia que está mais no centro e trazer para um círculo um pouquinho maior. E as questões dos vetores aparecem o tempo todo, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Todos os movimentos do Inner a gente trabalha pensando num corpo integral e bem tridimensional. Então, a gente como instrutor tem que o tempo inteiro ficar dando coisas para esse aluno pensar, e o aluno tem a sensação de estar sempre trabalhando o corpo inteiro. Então, raramente a gente trabalha um membro ou alguma coisa separada, tipo, só mão, só pé. Se eu estou trabalhando mão, eu estou tendo uma relação ou com a minha coluna, ou com a minha cintura escapular, eu estou sempre agregando alguma coisa. Legal. E isso também, então, hoje em dia a gente fala tanto do estudo e da prática em si, da fáscia, né? Do tecido conjuntivo, tudo isso. Então, você falou também a bolinha entra numa parte da aula onde a gente faz uma massagem miofacial. Então, o tema fáscia aparece. Aparece o tempo inteiro. A gente sempre, eu sempre falo, as pessoas falam, mas o Inner Balance se trata de fáscia? Eu falo,
o Inner Balance se trata de corpo. Não tem como falar de corpo sem falar de fáscia. Então, o tempo inteiro a gente está linkando a fáscia. Então, não tem como. Mas a gente olha sempre o corpo pensando bem nos ritmos dos ossos, em como a parte muscular está funcionando e como isso tem a ver com as nossas posturas, nossas emoções e com a nossa fáscia que está integrando tudo, né? Transmitindo força, trazendo memória. Então, a gente o tempo inteiro está linkando. A gente fala bastante de fáscia dentro da formação. Ah, muito legal. Então, é um assunto super atual, né? Super. Tudo isso aparece o tempo todo, né? Eu acabei de abrir aqui para comentários. Eu não sei se alguém tem perguntas para a Bruna. A gente tem mais alguns minutinhos. Bru, também, enquanto isso, se você quiser me falar também, eu fiz várias perguntas, mas tem alguma coisa interessante, legal que você queira falar sobre o Inner também para gente? Eu acho que isso uma coisa que é legal falar é que o Inner está nessa fase de pesquisa agora e de validação, né? Porque ele, como é uma coisa autoral, o Inner não tem igual, porque foi uma coisa que a gente criou baseada em outras coisas. Sempre tem muita base teórica até chegar no movimento e o aluno ter essa sensação, mas a gente quis fazer com que essa base teórica fosse uma base teórica consistente do método. Então, o Inner agora entrou numa parte que eu estou no mestrado, e a gente vai começar a fazer toda uma base científica, já está de pesquisa, para fazer com que os professores tenham cada vez mais base para aplicar o método e que a gente consiga validar cientificamente algumas coisas. Então, a gente está nesse período que eu acho que é muito importante quando é um trabalho que não é uma coisa que já tinha no mercado, né? Então, a gente está nessa fase. Mas que, ao mesmo tempo, quem vai fazer a formação não necessariamente precisa ter uma base teórica muito grande. A gente rega esse professor de todas as informações que ele precisa. É óbvio que ele vai sair da formação e vai continuar estudando, mas tudo que ele vai ter de contato enquanto ele estiver atuando como instrutor, ele recebe na nossa apostila e no nosso material digital e em tudo que o método propõe, né? Eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente acha que é só o movimento ou só intelecto, e no Inner nem sempre, às vezes, por exemplo, eu já tive pessoas que foram fazer a formação que são estudantes de físio ou de educação física, e tá tudo bem. Tudo que a gente precisa colocar, eu explico o tempo inteiro para esses meus novos instrutores. Sim. E a partir do momento que a ciência entra, você coloca esse trabalho em outro patamar, né? Eu acho que é legal vocês centrarem para a parte acadêmica, porque tem um reconhecimento da academia em si, né? Sim. Você consegue mostrar para as pessoas, porque às vezes, por mais legal que sejam depoimentos, essa parte, assim, dos efeitos que as pessoas comentam que sentem ao praticar, a partir do momento que você transforma isso em números mesmo e pode comprovar, mais pessoas podem acreditar e podem ir para por isso, assim, né? E fora que é sempre legal estar estudando, né? Então é muito bacana também você estar entrando agora no mestrado, tudo isso, numa universidade bacanésima, e com certeza vai agregar muita informação para quem está trabalhando com isso, né? Chegou uma perguntinha que é: quem pode fazer o curso? Ele é focado só para físio ou não? Não, qualquer pessoa que tenha interesse de movimento, fisioterapeuta, osteopata, educador físico, educador somático, bailarino, praticante ou formador de yoga, já teve gente de circo, qualquer pessoa que trabalhe com o corpo é bem-vindo na nossa formação. Eu assino, como eu sou fisioterapeuta e osteopata, eu assino por esses professores que às vezes não têm a graduação. Então, podem atuar sem problema nenhum, que a gente dá um respaldo. A Carol mandou uma outra pergunta também, ó. Como vocês diferenciam o Garuda do Inner?
Porque a Bru também é prof de Garuda, né? Nós somos colegas de formação no ano passado. Há 2 anos já você vem estudando, né? Mas o que tem de diferente, assim? Quero ouvir de você. Sim. Bom, primeiro eu sou apaixonada pelo Garuda e pelo James e que oportunidade incrível, né? Eu já namorava o Garuda de longe e há 2 anos atrás eu tive a experiência, minha bebê tinha 4 meses e eu fui fazer a formação e ele é uma pessoa incrível, a metodologia é muito incrível, eu sou completamente apaixonada. Eu acho que o Winner ele traz uma parte somática mais forte do que só do que as experiências que o Garuda tem. Então, a condução e a proposta de aula do Winner, ela acaba sendo diferente. Tanto a construção de corpo, quanto a base teórica. E a condução verbal dos professores, com as imagens e tudo que a gente vê, eu acho bem distinta também. Quem faz uma aula de Garuda vai ter um pouco mais de facilidade de fazer as primeiras aulas de Winner, né? Porque o Garuda trabalha esse corpo mais orgânico e mais tridimensional, mas vai ter as mesmas dificuldades de uma pessoa que nunca fez o método, que é posicionamento de corpo e sentir algumas liberações através do cérebro junto com esse corpo. Então, ativar algumas musculaturas sem ativar outras, isso acaba sendo bem diferente. Se você quiser complementar, Gê? Não, acho que é bem isso mesmo, assim, elas têm características diferentes. E escutando você responder, eu sempre lembrei de uma resposta que eu ouvi da boca do James isso, né? Porque as pessoas, às vezes, pegam uma técnica, um método, e vão colocando coisas dela, e elas transformam isso em outra coisa. E a gente aprendeu isso com ele, que sempre que você transforma isso em outra coisa, isso tem que ter um nome, tá? Por exemplo, se eu pegar começar a dar uma aula com uma bola e uma chair em cima de um Cadillac e começar a fazer outras coisas que não são pilates, eu deveria chamar isso de outro nome e não de pilates. Porque eu estou descaracterizando muito do que é realmente o pilates. Eu dei um exemplo bem extremo, tá, gente? Uhum. Mas, então, e o James fala assim, que o Garuda é o filho que aprendeu bastante com yoga e com o pilates e a dança, mas que saiu de casa. E depois ele pegou todo esse conhecimento dele e transformou em uma outra coisa e chamou de Garuda. E é o que mais ou menos você fez também, né? Sim. Você tem todo o background, toda essa experiência de vários mundos, né? E acabou trazendo. A Flávia perguntou se a gente vai deixar salvo, se o Instagram permitir. Você permite deixar salvo? Sim, lógico. Salva sim. E muitas coisas que a gente consegue também, se a gente consegue salvar, elas acabam indo para o nosso YouTube também. Ai, que delícia! Tá bom? Olha só, o Winner é uma mistura de biodança também, ou não? Olha, eu não sei ao profundo sobre a biodança. Eu já pratiquei tudo, mas não é o meu. Eu não tenho especialidade para falar sobre. Mas as pessoas que praticam biodança, elas se integram bem no Winner, porque a gente acaba permeando por esse corpo, né? Mais maleável e pensando nele numa estrutura um pouco diferente. Mesmo o Winner tendo essa base muito somática, a aula do Winner, ela é uma aula que eu tenho uma construção de movimento, mas eu não necessariamente preciso ter nenhuma referência de dança. Eu tenho muitos alunos homens e muitas alunas mulheres que nunca praticaram nada de dança. E a gente traz essa cadência através tanto da fala, né, e dessas vetorizações de força. Então, através desse corpo vetorizado, eu faço com que todo movimento tenha essa passagem, esse início, meio, fim, mas que ele nunca acabe. Então, que ele sempre esteja em movimento. A Silvia perguntou pra gente se vai ter um dia que vai ter aula completa. No Instagram do Winner tá tendo, né? Tá tendo. A gente tá fazendo pockets aulas, né? A gente tá fazendo aula de meia hora
num formato um pouquinho diferente. Então, como não é a aula inteira, não tem essa progressão de corpo do feto até, né, o adulto, mas tem uma sensação do que é o método. Mas a gente pode combinar de fazer uma aula completa para quem quiser experimentar, sim. Ah, legal. A gente pode até usar aqui o perfil também. Mas fiquem ligados, sigam o Inner e sigam a TC Pilates, que daí vocês vão ficar sabendo, assim. Sim. Bruna, agora que você falou dessa questão da biodança, me veio uma dúvida. Tem que trabalhar com música? Pode ser sem música, aula de Inner? A gente trabalha com música na aula. O Inner tem as playlists feitas para o método. Então, hoje em dia, a gente tem 30 playlists que fazem com que esse aluno saia um pouco do externo e entre no nosso mundo. Não necessariamente eu preciso usar as minhas playlists que foram criadas pensando nisso, mas tem uma música que dá um ambiente. As músicas, elas não são sem fala, elas são com fala. Normalmente, quando a gente fala de entrar no mundo, vem quase uma música meditativa, né? Não é o caso do Inner. Ele trabalha com uma playlist de músicas que dão essa sensação de expansão, mas não são músicas conhecidas do cotidiano, a não ser que as pessoas procurem e reconheçam alguma coisa. Mas a gente trabalha com música. Ah, legal. Então, toda essa parte sensorial, né? Porque tem o cheiro, tem a música, tem a voz também, né? Essa condução que te leva para a parte da suporte para a metodologia, né? Sim, e tem o toque, né? O instrutor trabalha bastante com os toques de tração e de deixar essa parte sensorial mais ativa para uma nova experiência. Muito legal. Bru, estamos batendo o nosso tempo agora, Sim. Tá? Passou super rápido. Você quer finalizar? Quer fechar a nossa conversa com alguma questão? A fala é sua. Bom, o que eu quero, para quem não conhece, vai ser um prazer quem quiser experienciar. A gente do Inner fala que o Inner é uma experiência para um cotidiano e para um dia a dia mais saudável. E fica, eu acho que é isso, né? Quanto mais gente a gente conseguir, quem é instrutor do movimento que está aqui, quanto mais a gente conseguir propagar para as pessoas saúde, autonomia e que elas estejam bem de dentro para fora, eu acho que é o que a gente do Inner acredita. Gê, é um prazer estar aqui com você. Para mim é muito. Vocês da TC são parceiros muito do coração e cada vez mais a gente se liga com pessoas com que a gente acredita no trabalho e a gente é super fã. Vocês estimulam a gente. Muitas coisas que vêm da parte do Inner, até digital que você falou, vem muito de inspiração de todo o trabalho que vocês fazem, de um trabalho consistente e com muito amor, e é muito que a gente acredita. Então, só gratidão. Ah, imagina, eu que quero agradecer. Quem conhece a gente, assim, pessoalmente, sabe que os temas que entram na nossa programação de cursos são temas que a gente realmente acredita, assim, porque a gente não consegue vender alguma coisa que não faz sentido pra gente, assim. E o seu trabalho é muito lindo, e não só quando eu vejo ele acontecendo nas suas mãos, Bruna, e sim, aquilo que eu falei, né, nas perguntas que eu te fiz, eu vejo ele reverberando em todos esses profissionais que passaram, que fizeram a formação, assim, estão fazendo um trabalho lindo mundo afora, assim, isso dá bastante orgulho e é muito bom saber que a gente tem pessoas, assim, que fazem um trabalho de forma muito inteligente, muito profunda, que não é aquela coisa rasa, assim, vai muito além e não só do físico, que é uma coisa que agora é extremamente importante. Sim. Eu até acho, falaria que daqui para frente, acho que pós-quarentena, isso vai tocar muito mais as pessoas, assim. Sim. Não sei se faz sentido fazer alguma coisa só focada no físico, assim. Se não tocar lá dentro, se não tiver transformações, sei lá, não sei. Porque eu acho que mesmo, eu acho que não tem como, né, Gê? Por mais que a pessoa queira só o físico, a gente está o tempo inteiro integrado, né? Emoção, toda a nossa parte psíquica e nossa parte de corpo está muito integrado. Então, acho que vai chegar uma hora que as pessoas vão entender que tá tudo caminhando junto o tempo inteiro, né? Bruna, muito obrigada. Muito obrigada. Passar essa hora. Podemos combinar, então, das aulas. A gente manda notícias. Sim. Fiquem ligados.
Agora, daqui a pouquinho, provavelmente vai cair a live, mas eu vou só passar mais alguns recados. Toda segunda, quarta e sexta, a gente vai ter alguém super legal. Até tem pessoas que têm a ver com o Inner também, que vão estar aqui. Semana que vem, por exemplo, a gente vai ter Johannes aqui, que é... Ah, que gostoso! Então, assim, só fera, gente. Vai vir o pessoal de Londres falar com a gente. Já tô dando um monte de spoiler, ó. Mas, assim, é muita gente legal, fazendo trabalhos maravilhosos, que a gente quer gastar uma horinha, assim, 3 vezes por semana, aprendendo coisas novas. Eu já tô terminando, aprendi toda a questão do foguete, já tô muito feliz a nossa live. Ó, e quem tiver dúvidas, escreve pra gente, eu encaminho pra Bruna, depois eu passo a resposta para vocês. Comecem a seguir tanto a Bruna como o Inner Balance, que com certeza vocês vão aprender um monte de coisa legal também, tá bom? Tchauzinho, gente. Gê, Obrigada. muito obrigada.